Luís Montenegro garante que voltará a ser candidato a primeiro-ministro, mesmo que seja constituído arguido. Bem, é natural que vai ser o centro, porque é o nosso candidato a primeiro-ministro. Ontem o PSD reuniu o seu órgão máximo entre congressos nacionais e ficou evidente o consenso, a solidariedade, a firmeza, o companheirismo com que o Partido Social Democrata olha para Luís Montenegro e confia que Luís Montenegro tem todas as condições políticas, éticas, morais para ser o nosso candidato a primeiro-ministro. Para ser o nosso candidato a primeiro-ministro. Queria que os portugueses, neste dia difícil, tivessem a certeza de que têm no PS e em mim um partido e um candidato a primeiro-ministro preparado para responder aos problemas do povo português, dos portugueses, das empresas, dos trabalhadores. Se eu começasse este vídeo por dizer que nós estamos a viver um período propício a eleições, vocês provavelmente não iriam para os comentários dizer que exagero, Miguel, também não é para tanto. Não, tenho a certeza que não só concordariam, como muitos até diriam: o quê? Propício é pouco, propício é um eufemismo. Estamos de facto a viver um período que está inundado por eleições. É verdade, nós entramos aqui num período de microciclos e provavelmente o governo que se formar após 18 de maio, após as eleições de 18 de maio, não irá durar o tempo que precisa durar. Provavelmente irão haver novas eleições antecipadas após 18 de maio. Eleições legislativas antecipadas. E então, se nós vamos ter um período de eleições assim tão recorrentes, nós precisamos saber o que estamos a fazer. E é por isso que neste episódio do Por Ideologia eu vou explicar algumas dúvidas que vocês tenham em relação às eleições legislativas. It's pure ideology. Eu sei. Eleições, novamente, eu sei. 18 de maio já não falta assim tanto. Estamos a mais ou menos 2 meses das eleições e o tempo passa a voar, principalmente para quem trabalha e principalmente para quem está a trabalhar em contabilidade e está a trabalhar tanto como eu estou a trabalhar neste momento. Mas pronto, o tempo passa a voar, daqui a nada já estamos novamente a votar e há alguns indicadores que de facto são preocupantes. Por exemplo, 39% da população, mais ou menos, de acordo com as sondagens, não sabe em quem vai votar. Isso é um valor histórico de indecisão. De facto, estamos aqui perante uma situação estranha. Estamos perante uma situação atípica. Estamos perante um circuito de microciclos que pode ser muito perigoso para as instituições da democracia liberal portuguesa. E, portanto, eu vou tentar ajudar a resolver isto. Sei que não vai resolver grande coisa, mas se eu conseguir informar-vos sobre aquilo que nós estamos a fazer ou sobre aquilo que nós vamos fazer no dia 18 de maio, melhor. Se eu puder esclarecer em que é que se está a votar quando se vota numas eleições legislativas, melhor. Porque há muita gente que tem a concepção de que nós elegemos o Primeiro-Ministro. Existe aqui um efeito de presidencialização da figura do Primeiro-Ministro que leva muita gente a encarar as eleições legislativas como se fossem eleições presidenciais. Portanto, é a mesma coisa votar no Marcelo Rebelo de Sousa e votar no Luís Montenegro. É a mesma coisa votar no Cavaco Silva e votar no António Costa. Para todos os efeitos, votar no Primeiro-Ministro ou votar no Presidente da República é a mesma coisa. Para algumas pessoas funciona quase assim. É quase como se o Primeiro-Ministro tivesse uma legitimidade democrática direta e não, em boa verdade, uma legitimidade democrática indireta, uma vez que nós não votamos diretamente no Primeiro-Ministro, mas votamos na composição da Assembleia da República através de círculos eleitorais. E, portanto, em Braga, nós elegemos os deputados que vão ser eleitos por Braga e daí em diante. Muita gente acredita que nós estamos a votar numa pessoa específica para ocupar aquele cargo específico. E a verdade é que a comunicação social também ajuda a cultivar esse mito. Não só porque se foca muito nas personalidades políticas, mas também porque é muito comum nós ouvirmos que Luís Montenegro vai ser candidato a primeiro-ministro pelo PSD ou pela coligação AD. Para ser o nosso candidato a primeiro-ministro. Ou que o candidato pelo Partido Socialista é Pedro Nuno Santos. E é verdade que, em princípio, se a AD vencer ou
tiver mais votos nestas eleições e eleger mais deputados do que os outros partidos nestas eleições, nós vamos ter um governo da AD e o primeiro-ministro vai ser Luís Montenegro. Mas Luís Montenegro não é empossado primeiro-ministro logo após os resultados das eleições saírem, porque nós não estamos a votar no primeiro-ministro. Nós estamos a votar na composição da Assembleia da República. Ou seja, há um elemento coletivo de representatividade, há um nexo coletivo de representatividade que nós perdemos quando encaramos as eleições legislativas como a mera seleção de atores individuais para ocupar o cargo de primeiro-ministro. Nós estamos a esquecer-nos dos outros elementos. É que os partidos que estão na Assembleia da República não têm um mero papel de eventualmente se tornarem elementos do Executivo, têm um papel também legislativo. E o papel legislativo é extremamente importante. Vejamos, um governo que tiver um apoio maior dentro da Câmara Legislativa é um governo que sai muito mais reforçado. Mas não é apenas isso. Há determinadas competências que só o Poder Legislativo é que efetivamente pode cumprir. Quando nós reduzimos as eleições legislativas a quem vai ser o Primeiro-Ministro, estamos a fazer um desserviço àquilo que é o funcionamento da democracia liberal, que já é bastante frágil em Portugal. Por exemplo, quando eu falo com pessoas que me são próximas que dizem que vão votar no Chega, elas não dizem que vão votar no Chega. Dizem, eu vou votar no Ventura. E isso para mim é problemático, porque os partidos não são apenas as suas figuras principais. Os partidos são toda a sua estrutura. O que pode levar determinados partidos, cuja estrutura não é muito boa, a chegar a cargos de poder é precisamente o facto de se confundir o partido com a pessoa. A verdade é que há partidos que são muito baseados numa só figura e depois a sua estrutura é muito frágil, está muito fragilizada. E quando nós não conseguimos compreender o partido como uma plenitude, como uma coletividade que vai assumir responsabilidades que estão para além da figura do Primeiro-Ministro, nós estamos aqui numa situação muito problemática. Então é muito importante de facto ajudar de alguma forma a reverter esta concepção de presidencialização da figura do Primeiro-Ministro e, por consequência, de presidencialização das eleições legislativas. Recentemente, a própria Lili Canessas teve a dizer que não votava em partidos, votava em pessoas. E engraçava mais com o Luís Montenegro do que com o Pedro Nuno Santos. Isso é uma atitude extremamente irresponsável, até por parte de uma pessoa que, para todos os efeitos, é uma influencer. Não uma influencer no sentido digital da palavra, se bem que ela agora é uma influencer no sentido digital também, porque está nas redes sociais, mas uma influencer no sentido de influenciar pessoas, de ser uma socialite que já estava aqui muito antes das redes sociais. Pode haver pessoas que se identifiquem com isto e vamos reforçar este espírito de presidencialização da figura do Primeiro-Ministro. E isto é um fenómeno estudado pela ciência política. Há artigos académicos que falam deste fenómeno de presidencialização. E este fenómeno de presidencialização acaba também por beneficiar os populismos desta vida. Porquê? Porque os partidos populistas geralmente estão muito encerrados na figura de um líder carismático. Só para vocês terem uma noção. Havia um partido na Holanda que era o List Pim Fortuyn, ou Lista Pim Fortuyn. O Lista Pim Fortuyn era basicamente o partido do político Pim Fortuyn. Assim que Pim Fortuyn faleceu, o partido dele foi à vida completamente. Porquê? O partido confundia-se com a pessoa. E eu noto que, por exemplo, no caso do Chega, isso também acontece. Muitas vezes o partido confunde-se com a pessoa. E, portanto, se a percepção dos portugueses é esta de individualização de algo que tem de ser coletivo, há uma tendência para que partidos baseados em lideranças carismáticas possam florescer neste cenário, possam florescer neste tipo de situação. E agora, reparem, nós estamos com umas eleições à porta, depois temos umas autárquicas e logo a seguir temos umas presidenciais. Estamos num momento em que daqui a nada já nem se consegue distinguir uma da outra. E, portanto, se nós já não conseguimos distinguir bem aquilo em que estamos a votar, imaginem neste cenário. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar um vídeo que já tinha feito para as eleições do dia 10 de março de 2024 e trazê-lo de volta para o canal, trazê-lo de volta neste vídeo, para que vocês realmente compreendam todos os aspectos das eleições legislativas. Vamos falar um bocadinho também do poder legislativo, vamos falar de um método de onde para a atribuição dos lugares de deputado nos vários círculos eleitorais, etc, etc. Vamos falar um pouco sobre isso. Portanto, estejam preparados, que agora é a altura de ter uma pequena aula. Primeiro ponto que é essencial. Nós vamos a eleições legislativas. Se são eleições legislativas, é porque nós vamos votar na composição de um órgão legislativo.
E qual é que é o órgão legislativo em Portugal? É a Assembleia da República. A Assembleia da República tem a competência de legislar, ou seja, de emitir leis de forma geral. Não é apenas essa a sua competência, mas de forma muito sintética, para tornar o vídeo o mais simples possível, o órgão que tem a competência para emitir leis é a Assembleia da República. O Governo pode emitir decretos-lei, mas em áreas da sua competência ou em áreas de reserva relativa da Assembleia da República, mas para isso já tem de haver aqui uma lei de autorização legislativa e eu não me quero aprofundar nisso porque estaríamos aqui a tarde inteira. Este é um vídeo mais sintético, mais simples, para vocês perceberem de forma muito básica como é que funciona o sistema eleitoral, ou melhor, como é que funcionam as eleições legislativas. Então, a Assembleia da República emite leis. De modo geral, a Assembleia da República é o órgão competente para emitir leis, para a feitura das leis, de forma muito genérica, muito simples, muito básica, como se isto fosse uma aula de 5º ano. É o órgão competente para a feitura das leis. E nós votamos em eleições legislativas para a composição desse órgão, para a composição do Parlamento. Nós vamos votar na atribuição de 230 lugares de deputados. A Assembleia da República é composta por 230 deputados e isso está na nossa Constituição, na Constituição da República Portuguesa. E esses 230 deputados são eleitos a partir de 22 círculos eleitorais plurinominais. Porquê é que se chamam círculos plurinominais? Por uma simples razão. É que em cada círculo é eleito mais do que um deputado. Podem ser eleitos múltiplos deputados num círculo. Por exemplo, em Braga elege-se 19 deputados, em Lisboa elege-se 48, no Porto elege-se 40. É por isso que são círculos plurinominais. Até porque os partidos vão apresentar uma lista de candidatos aos lugares atribuídos no Parlamento. Apresentam listas. Nós temos 22 círculos eleitorais em Portugal. 18 referem aqui aos distritos, 2 referem às regiões autónomas, portanto Madeira e Açores, 1 refere aos residentes no estrangeiro, mas na Europa, e outro refere aos residentes no estrangeiro que não estejam na Europa. 22 círculos eleitorais. E a atribuição dos mandatos, ou seja, a atribuição dos lugares de deputados, os lugares na Assembleia da República, os assentos parlamentares, é feita de forma proporcional, baseada aqui no método da média mais alta de onte. O que é o método da média mais alta de onte? O método da média mais alta de onte é um método baseado em quocientes eleitorais. Já vamos explicar. Eu tenho aqui um esquema para vos mostrar como é que funciona o método de onte. Vamos supor aqui um círculo eleitoral, vamos supor que é Braga, e que Braga elege 7 deputados. Portanto, temos aqui um círculo eleitoral com 7 lugares a atribuir. Nesse círculo eleitoral concorrem 4 partidos. Partido A, Partido B, Partido C e Partido D. Não vamos dizer nomes de partidos mesmo, vamos mesmo falar de partidos assim que não existem, que são partidos que no fundo são distinguidos por letras do alfabeto. Portanto, o Partido A teve 12.000 votos. O Partido B teve 7.500 votos. O Partido C teve 4.500. O D teve 3.000. Em Braga estas foram as votações dos partidos nas eleições legislativas. Como eu vos estava a dizer, o método da média mais alta de onte é baseado na divisão. Nós vamos dividir os resultados eleitorais de cada partido por um conjunto de divisores de 1 até, no fundo, o infinito. Como são 7 lugares a atribuir, dividir até o 4 basta, porque nos vai dar quocientes. Já é o suficiente. Os 7 quocientes mais altos vão dar origem aqui a lugares no Parlamento, no círculo eleitoral de Braga. Supondo que Braga tem 7 deputados a eleger e não 19. Então, portanto, vamos agora ver como é que se atribuem os lugares no Parlamento. Com quociente, eu refiro-me ao resultado da divisão. Então, partido A, 12.000 a dividir por 1 é 12.000, a dividir por 2 é 6.000, a dividir por 3 é 4.000, a dividir por 4 é 3.000. Estes são os quocientes do partido A. Quocientes do partido B, que teve 7.500 votos. 7.500 a dividir por 1 é 7.500, a dividir por 2 é 3.750, a dividir por 3 é 2.500, a dividir por 4 é 1.875. Quocientes agora do partido C. 4.500 foi o resultado, a dividir por 1 dá 4.500, a dividir por 2 dá 2.250, a dividir por 3 1.500, a dividir por 4 1.125. Já do partido D, que teve 3.000 votos, 3.000 a dividir por 1 dá 3.000, a dividir por 2 1.500, a dividir por 3 1.000, a dividir por 4
12.750. Tendo isto em consideração, o quociente mais alto pertence ao partido A, é 12.000. Uma vez que o partido A apresentou uma lista de candidatos e tem um cabeça de lista, ou seja, o primeiro da lista, o partido A vai eleger o seu primeiro deputado, que será necessariamente o cabeça de lista, primeiro lugar atribuído. O segundo quociente mais alto pertence aqui ao partido B, 7.500. E assim sendo, o partido B vai eleger um deputado, o seu primeiro deputado, que será o cabeça de lista. O terceiro quociente mais alto é 6.000 e pertence aqui ao partido A. E, portanto, o segundo da lista do partido A será eleito. O quarto quociente mais alto pertence aqui ao partido C. E, portanto, o partido C verá o seu primeiro deputado eleito, que é o cabeça de lista. O quinto quociente mais alto é 4.000 e pertence novamente ao partido A. Portanto, o partido A verá o terceiro da lista eleito. O sexto é 3.750 e pertence ao partido B. E, portanto, o segundo da lista do partido B será eleito. Por fim, o sétimo quociente mais alto é 3.000 e pertence aqui ao partido D. E, portanto, o partido D elegerá o seu primeiro deputado e único neste círculo eleitoral, será o seu cabeça de lista. Mas vocês agora perguntam-me assim, ok, mas ó Miguel, há uma questão. É que o quarto quociente do partido A é igual ao primeiro quociente do partido D. Neste tipo de situações, o que é que acontece? Privilegia-se o partido com menos votos, ou seja, o partido mais pequeno. O quarto quociente do partido A é igual ao primeiro quociente do partido D, mas privilegia-se o partido menos votado. Resultados, de um modo geral. O partido A elegeu 3 deputados pelo Círculo Eleitoral de Braga, o partido B elegeu 2 deputados, o partido C elegeu 1 deputado e o partido D elegeu 1 deputado. E isto acontece em todos os círculos eleitorais e é assim que se compõe a Assembleia da República. Vamos avançar agora para a formação do governo. O governo, em Portugal, forma-se a partir da Assembleia da República. Nós não votamos diretamente no governo, nós votamos na Assembleia da República, que conduzirá à formação do governo. O que significa que o governo não tem uma legitimidade democrática direta, tem uma legitimidade democrática indireta. Quem tem legitimidade democrática direta é a Assembleia da República. Da mesma maneira, o Presidente da República também tem legitimidade democrática direta, porque existem eleições presidenciais, em que nós votamos especificamente no Presidente da República. Atribuídos os lugares do Parlamento, o Presidente da República conversa, dialoga com partidos com representação parlamentar, ouve-os e depois decide nomear um primeiro-ministro. Geralmente, em Portugal, pratica-se o Presidente da República nomear como primeiro-ministro o dirigente do partido mais votado. E o que é que acontece logo a seguir? O primeiro-ministro vai escolher os seus ministros, os membros do seu governo, e apresentá-los como proposta ao Presidente da República. É assim que funciona, isso está na nossa Constituição. Artigo 187. O Primeiro-Ministro é nomeado pelo Presidente da República, ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais. 2. Os restantes membros do Governo são nomeados pelo Presidente da República sob proposta do Primeiro-Ministro. É assim que ocorre esta formação do Governo. Até 10 dias após a formação do Governo, o Governo incumbido tem de apresentar um programa de Governo, no fundo revelando as linhas orientadoras da sua governação. Terá de apresentá-la à Assembleia da República. Se porventura esse programa de governo não for aprovado, o governo cai, o governo é demitido. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Passos Coelho. E nesse tipo de situações, o Presidente da República o que pode fazer é convidar o líder do segundo partido mais votado como primeiro-ministro. Se souber que esse segundo partido mais votado tem possibilidade de realmente conseguir aprovar o seu programa de governo porque, entretanto, fez acordos parlamentares. Foi o que aconteceu em 2015. O programa de Passos Coelho foi rejeitado e tivemos depois a formação do governo do PS com o apoio parlamentar do Bloco de Esquerda e do PCP. Porquê? Porque o PS com o Bloco de Esquerda e o PCP tinham em conjunto 122 deputados, o que bastava para realmente conseguir aprovar um programa de governo. Foi isso que aconteceu. E isso está previsto na Constituição. Não foi nenhuma ilegalidade como muita gente pensa que foi. Porquê? Porque por causa de as pessoas acharem que nós votamos no primeiro-ministro, partem do pressuposto que o partido mais votado ou o líder do partido mais votado será necessariamente o primeiro-ministro. Mas não é assim que as coisas funcionam, necessariamente. O Presidente da República nomeará o primeiro-ministro, tendo em consideração, obviamente, os resultados eleitorais, mas este precisa de apresentar um programa de governo.
à Assembleia da República. Nós não votamos na Mariana Mortágua, nós não votamos no André Ventura, ainda que eles participem em círculos eleitorais e, portanto, assim, se nós somos assim um bocadinho rafeiros, podemos dizer que, uma vez que eles são cabeças de lista, vamos estar a votar neles em determinados círculos eleitorais, mas nós não estamos a votar no Primeiro-Ministro, estamos a votar na formação da Assembleia da República, da qual se vai constituir o governo, que tem legitimidade democrática indireta. E é muito importante nós compreendermos isto. Desde o método de atribuição dos mandatos, tudo isso é muito importante para nós realmente sabermos o que é que vai acontecer, ou compreendermos com mais profundidade o que é que vai acontecer no dia 10 de março. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos.